Fala pessoal, Gabriel aqui para mais um vídeo da nossa série de vídeos Gestão no Campo, né? Hoje nós vamos falar sobre talvez uma ferramenta, podemos chamar dessa maneira, mas uma forma talvez a melhor forma do meu ponto de vista, de você conseguir trabalhar a gestão de riscos, né, de uma propriedade, fazer uma redução, a mitigação desses riscos e também contribuir um pouquinho no longo prazo para a melhoria dos retornos financeiros da fazenda. Na verdade, nesse vídeo de hoje eu vou procurar levantar alguns pontos aqui sobre a diversificação de atividades, a diversificação de fontes de receita na fazenda, quais são as vantagens, quais são as desvantagens disso e alguns pontos especiais que a gente tem com relação a esse tema também, tá bom? Antes de a gente efetivamente começar nosso vídeo, partir para o conteúdo, gostaria de pedir para você, caso você ainda não esteja inscrito, se inscrever no nosso canal e no final do vídeo, se você tiver gostado, deixar a sua curtida, compartilhar com amigos, colegas, familiares e também deixar seu comentário com alguma dúvida, algum elogio, alguma crítica, enfim, dar um feedback para a gente, esse retorno, essa troca de informações aqui que a gente sempre procura desenvolver com você é bastante interessante, que ajuda a gente a direcionar melhor os conteúdos futuros aqui dos nossos vídeos, tá bom? Então bora para o nosso vídeo agora, vamos falar sobre diversificação das atividades na fazenda. Bom, o conceito de diversificação, eu acredito que ele é muito já bem assim entendido pela maioria das pessoas, né? Então, basicamente é o seguinte: imagine uma fazenda, uma propriedade qualquer e ela só esteja inserida em um único tipo de negócio, esteja produzindo uma única coisa, esteja inserida em um único tipo de mercado. Consequentemente, esse negócio que a fazenda está desenvolvendo é a única fonte de receita para a propriedade. Sendo assim, dessa maneira, fica claro que toda a fazenda, todo o negócio da fazenda como um todo está apoiado em um único pilar, em uma única base. Consequentemente, a gente entende que isso representa um nível de risco maior. Então imagine, por exemplo, uma propriedade rural na pecuária de cria, onde o único negócio dela é a cria e seria a venda de bezerros. Então qualquer tipo de balanço que tiver no mercado, qualquer tipo de estresse que tiver no mercado, vai diretamente impactar as receitas da fazenda. Também outra forma de ter um impacto significativo seria qualquer tipo de falha na produção. Então, alguma falha na produção, se você só tem essa única fonte de receita, diretamente isso vai impactar os resultados da sua fazenda, tá bom? Então, a concentração é uma forma de você tentar até mesmo buscar mais retornos, eu poderia enxergar dessa maneira, mas no longo prazo isso não acontece, porque invariavelmente vai acontecer algum evento no mercado que vai estressar os preços, né, de venda do seu produto, ou eventualmente você vai passar por alguma falha na produção que também vai afetar os seus resultados. Então, a alternativa para isso seria a gente procurar diversificar as fontes de receitas na fazenda. Então, em vez de ter um único pilar, uma única sustentação para a sua fazenda, você poderia ter duas, você poderia ter três, poderia ter quatro atividades, quatro fontes de receitas, três ou duas, ou seja, ter mais de um negócio sendo desenvolvido na fazenda, ter mais de um produto, talvez até mesmo mais de um mercado sendo explorado na fazenda. Isso é uma representação direta de uma mitigação, de uma diluição dos riscos da fazenda. Então, se antes você estava exposto somente a um risco de produção, a um risco de mercado de uma única atividade, agora você consegue ter um risco de produção diluído, um risco de mercado mais diluído e, consequentemente, o risco geral da fazenda fica mais diluído. E o interessante, talvez o mais interessante dessa diversificação, né, é que na prática ela tem um poder de melhorar os retornos financeiros quando a gente pega um horizonte de tempo um pouco mais longo. A gente falou que a concentração ela pode ser uma forma de você procurar um retorno financeiro maior, só que isso fica restrito ao curto prazo e restrito a todas as condições darem certo.
Então, se tudo der certo com aquele negócio que você está desenvolvendo, aquela única atividade, aquele único negócio na fazenda, ótimo, provavelmente essa fazenda aqui vai ter mais retorno do que uma outra fazenda que tiver mais diversificada, que estiver desenvolvendo mais de uma atividade produtiva. Só que isso fica mais restrito ao curto prazo, porque no longo prazo, como a gente falou, eventualmente vai acontecer alguma coisa no mercado para bagunçar os preços, para balançar os preços, ou vai acontecer alguma falha na produção. Então, consequentemente, no longo prazo, a fazenda que está concentrada em um único tipo de produção, em uma única atividade, ela tende a ter retornos financeiros menores, por causa desses riscos que ela está correndo, esses riscos são maiores, e consequentemente a fazenda que tem um pouco mais de diversificação nas atividades, nos negócios, ela consegue ter um retorno acumulado, né, no longo prazo superior àquelas propriedades que estão concentradas. Então, a diversificação é algo que eu acho muito simples de ser feito e é uma excelente ferramenta tanto para a gente diluir os riscos da propriedade quanto para melhorar os retornos financeiros no longo prazo, né, com um horizonte de tempo mais dilatado, porque aí você consegue distribuir melhor os riscos, ter um equilíbrio maior nas contas da fazenda e, consequentemente, esse retorno no longo prazo tende a superar no acumulado aquelas fazendas que estão concentradas em uma única atividade. Mas tem dois outros pontos muito interessantes sobre a diversificação que eu sempre gosto de lembrar. O primeiro é que com a diversificação você consegue otimizar vários recursos da fazenda, tá? Então, se você tem uma propriedade, essa propriedade está produzindo somente uma cultura, somente uma atividade, é muito provável que todos os recursos da fazenda não estejam sendo aproveitados de maneira 100%, de maneira ótima, tá? Agora, quando você começa a produzir mais de uma atividade, produzir mais de algum produto na sua fazenda, a tendência é que a otimização do uso desses recursos ela fique melhorada. Então, às vezes você tem a terra, por exemplo, vamos pegar a terra, você tem a terra, mas não está utilizando a terra toda, ou você utiliza a terra toda por um período do ano, mas não utiliza em um determinado período do ano. Às vezes tratores que você tem, às vezes uma estrutura de curral, por exemplo, enfim, então vários recursos, tá bom, que você pode ter na fazenda. Se você começa a trabalhar atividades diferentes, você pode estar melhorando ou otimizando o uso desses recursos e, consequentemente, isso melhora na rentabilidade. Por quê? Porque todos esses recursos aqui, a gente pode entender ele como os ativos da fazenda, e esses ativos, quanto mais explorados eles estiverem sendo, quanto mais usados realmente eles estiverem sendo, mais eles vão estar cumprindo com o papel deles de gerar algum tipo de retorno. Então, a otimização do uso desses ativos, ao contrário da ociosidade desses ativos, ajuda muito a contribuir para os retornos financeiros da propriedade, tá bom? E o segundo ponto especial também, que eu gosto sempre de lembrar, quando a gente pensa em diversificar as atividades na fazenda, é um equilíbrio maior de fluxo de caixa, né? Então, na maioria das atividades agropecuárias que a gente tem em fazendas, existe uma sazonalidade, existe uma época do ano que você vai ter picos de faturamento, por exemplo, uma época do ano que você vai ter um consumo maior de caixa, enfim, então tem uma sazonalidade nos fluxos de caixa. Ora você tem um período com bastante fluxo de caixa, ora você tem um período com consumo grande de fluxo de caixa. Você procurando fazer uma diversificação de atividades na fazenda, você pode conseguir um equilíbrio maior nesses fluxos de caixa, né? Então você poderia tentar trabalhar com atividades que você conseguisse ter aqueles picos que você teria só com uma, mas nos outros meses, que seriam meses mais de menos faturamento, de menos movimentação do caixa, você conseguisse ter alguns eventos que gerassem caixa para a fazenda com a venda de uma produção fora da época sazonal que você já tinha naquela cultura que você estava trabalhando antes, e aí consequentemente você pegar um período de 12 meses, ao longo de um ano, o fluxo de caixa da propriedade fica mais equilibrado. E fluxo de caixa mais equilibrado, a gente reforça aqui, é também um sinal de menor risco. Você tem fluxo de caixa sazonal, aquele que você não tem um equilíbrio muito grande, tem mês que tem um pico de faturamento, outro mês que tem um gasto muito grande, isso a gente entende como sendo um fator de risco também. Então esse equilíbrio de fluxo de caixa, ele é interessante como uma forma de diluição
de risco também. E para terminar, a gente trabalha aqui agora com 2 pontos também interessantes sobre a diversificação. Eu acho que com o que a gente falou ao longo desse vídeo, você já deve ter em mente que a diversificação seja algo favorável para as fazendas, né? Sobretudo quando você pensa em um horizonte de tempo longo, né? De longo prazo. Sendo assim, você poderia até se perguntar, seria uma pergunta interessante que você fizesse. Poxa, então quanto diversificado eu deveria estar aqui na produção da minha fazenda, né? Quantas atividades eu deveria desenvolver? Será que 2 já está bom? 3, 4, 5, 6? Quantas diversificações, quantas atividades eu poderia utilizar aqui para tentar melhorar essa diversificação? A resposta que eu trago é que depende primeiramente muito da sua capacidade gerencial. Então, se você tiver uma capacidade gerencial, uma organização muito boa, uma equipe de funcionários muito boas para te auxiliar com a organização da produção na fazenda, você poderia explorar sim mais atividades para diversificar. Só que na maioria dos casos a gente enxerga que no máximo 4 atividades, tá bom? Então seria uma fazenda desenvolvendo 4 atividades, 4 produtos diferentes lá na propriedade. Por que isso? Porque a gente acredita que até 4 você conseguiria ter um nível de eficiência ainda razoável, bom para razoável, tá? Porque quando você vai chegando perto de 4 atividades, a tendência é que você vai perdendo eficiência na produção. E perdendo eficiência na produção, você está perdendo produtividade. Perder produtividade, você vai estar afetando diretamente o seu lucro, porque a produtividade está diretamente ligada ao lucro. Não a produção total, mas sim a produtividade. Então, consequentemente, quando você começa a diversificar muito, tem muitas atividades na fazenda, muitos produtos sendo vendidos, muitos negócios na propriedade, a tendência é que isso você vai perder eficiência nesses negócios, não vai conseguir produzir nada com eficiência, nada bem, e aí consequentemente o lucro acaba sendo prejudicado. Então, entre 3, no máximo 4 atividades, eu acho que seria um nível razoável na média, né? Mas novamente o reforço vai depender muito da sua capacidade gerencial, da sua organização, da equipe de funcionários da fazenda e etc. Então, cada caso é um caso, mas na média entre 3 e 4 seria um ponto assim limite para diversificação das atividades na fazenda, tá bom? E por último, a gente poderia se perguntar, agora talvez uma outra pergunta muito interessante é: quais as atividades combinar na fazenda então? Então, eu tenho aqui pecuária de cria, como a gente trabalhou o exemplo, qual seria a melhor atividade para eu combinar com a pecuária de cria? Ou se eu tenho agricultura, por exemplo, de soja e milho, qual seria a atividade que eu poderia utilizar que melhor faria uma combinação de fatores aqui para ter todos os benefícios que a gente falou aqui da diversificação? Bom, para pensar nisso, eu sempre gosto de lembrar de algo conhecido como economias de escopo. Economias de escopo é quando você consegue produzir 2 produtos ou mais de 2 produtos em conjunto e o resultado deles ficariam com um custo mais baixo do que se você estivesse produzindo os 2 separadamente. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui muito simples. Vamos supor que você está na pecuária. Um produtor está na atividade de pecuária. Você já tem alguns centros de custos para desenvolver essa atividade. Então, você já tem alguns gastos com alimentação, com medicamento, com vacina e etc. A economia de escopo seria como é que você aproveitaria algum desses gastos que você já tem para produzir um outro produto e, consequentemente, no final das contas, em conjunto, os 2 produzindo juntos, né, na mesma propriedade, ficariam com um custo menor do que se estivessem produzindo em fazendas diferentes, por exemplo. Então, essa economia de escopo é muito interessante de se trabalhar. Então, você poderia pensar em talvez combinar pecuária de corte com pecuária de leite ou pecuária de leite com suínos. Poderia pensar também, em outro aspecto importante, é tentar desvincular os mercados, né? Então, não sei, talvez trabalhar uma integração lavoura e pecuária, porque em tese o mercado florestal não tem muito a ver com o mercado da carne. Então, você poderia estar trabalhando aqui em mercados que não tem muita influência um no outro e aí talvez um estresse que desse no mercado de pecuária não afetaria o mercado de floresta, ou um estresse no mercado de floresta não afetaria o mercado de pecuária. Então, acho que para trabalhar essa parte de pensar em quais atividades desenvolver,
é importante você sempre lembrar de economia de escopo, ou seja, olhar para os recursos que você tem e para os gastos, né, para os centros de custos que você tem na propriedade e visualizar o que eu posso produzir com isso aqui que eu já tenho, o que eu poderia adicionar de produção a mais tendo isso aqui que eu já estou produzindo e tenho isso aqui. E o outro abordagem seria você pensar em qual tipo de mercado, qual tipo de produto ou outra atividade que não tem tanto vínculo, não tem tanta ligação com a atividade que eu já estou produzindo. Aí eu conseguiria explorar um mercado diferente, não ficar centrado ali assim no mesmo tipo de mercado ou em mercados muito parecidos que influenciam, que têm uma influência entre si. Então essas seriam duas abordagens muito interessantes e importantes para se pensar na diversificação. Enfim, concluindo todo esse vídeo aqui, eu recomendo muito que você trabalhe na sua fazenda de maneira diversificada, não dependa de uma única atividade, não dependa de uma única produção, porque isso significa que a sua propriedade está num nível de risco superior, e isso não é bom, não é favorável. Então procure trabalhar pelo menos 2 ou até 3 mesmo, ou até 4. Acho que 4, passou de 4 já é demais, passou da conta. Então procure trabalhar mais de uma atividade na sua fazenda, tá bom? Novamente, peço para você que se tiver gostado desse vídeo, deixe sua curtida aqui, compartilhe, deixe seu comentário também. Um grande abraço e até a próxima.